Eu hoje gasto, quando possível, todo o tempo que eu posso para poder avaliar o empreendedor, porque é ele que vai fazer a diferença, né? E, de novo, não é fácil identificar a priori se o empreendedor tem essa capacidade de execução, essa capacidade de mudar, de enxergar o mercado, mas quando a gente acerta, é onde a gente vai ter sucesso. Tem um outro caso legal, a Devorando, que foi um dos nossos primeiros, foi o primeiro exit, nosso primeiro caso de sucesso real, que a gente vendeu e ganhou dinheiro. Eram dois empreendedores de negócio, o Anderson e o Bruno, mas que não sabiam nada de tecnologia, ou seja, sabiam muito pouco de tecnologia, terceirizavam a tecnologia. E aí tinham outros dois empreendedores que estavam criando um concorrente deles, que chamava Pediu Mordomo, que eram dois técnicos, trabalhavam um sócio nosso, e tinham feito uma plataforma que os dois concorriam. Um ficava em Novo Hamburgo, o outro ficava em Farroupilha. Os dois batendo cabeça e os dois quebrando. Aí, um dia, esse meu sócio lá, o Marco, disse, cara, quem sabe você se junta aqui, vamos fazer. E aí eles se juntaram e nós investimos e aceleramos eles. A gente conseguiu montar um time complementar. Ou seja, tinha dois caras bons de negócios e dos dois ficou só um, o outro acabou não querendo seguir, ficou o Kenner que entrou junto e montou o tripé que faltava. Então, era o comercial, o outro era o cara que fazia a gestão, o modelo, a operação, e o terceiro era o cara técnico. Resumo da história, em 2 anos nós vendemos a Devorando para o iFood. Quando o iFood foi entrar no Rio Grande do Sul, era muito mais barato comprar a Devorando do que criar o seu mercado. Eles foram lá e compraram a Devorando. Aí os guris saíram, cada um com alguns milhões no bolso, nós ganhamos um pouquinho legal também, foi bom para validar e show. Aí passou 1 ano e eles resolveram empreender de novo. Aí criaram a Saipos, que é uma solução, um RP para o restaurante. Basicamente eles entenderam o seguinte, que o restaurante, para poder fazer a gestão, ele teria que entregar com o delivery. E aí, para integrar com o delivery, não tinha nenhuma solução que fazia aquilo bem, e eles criaram a Saipos. Acabaram de vender semana retrasada a Saipos para o iFood de novo. Ganharam mais alguns milhões. Sabe? Então, quando o empreendedor é bom, e eles vão ficar mais 2, 3 anos, fazer o earn-out deles, vão ganhar dinheiro, e vão criar uma nova startup. E se eu puder, eu vou investir neles, porque, cara, os caras aprenderam, fazem, têm sucesso, independente do que eles vão fazer, a chance de dar certo é muito grande. Tá? Então, esse é talvez aí vamos dizer assim, o ponto mais importante. E aqui nós temos que olhar o jockey, não o cavalo. Claro que a gente olha o cavalo também. Tudo aquilo que eu falei não é desprezível, mas não é o principal. O principal é quem é o empreendedor ou os empreendedores. Né? Então, quem é o empreendedor, ele tem que ter brilho no olho, ele tem que ser resiliente, né? O tal do antifrágil, em vez de se abater com um problema, ele sai mais forte. Né? Ele tem que ter conhecimento daquele nicho de mercado, ele tem que ter habilidade na operação, capacidade de liderança, planejamento, visão de longo prazo, proatividade, flexibilidade, saber ouvir. Tá? Esse é um ponto que a gente já deixou de investir. Né? Eu tenho certeza que o Janine também já deixou de investir em muito empreendedor, em muita startup, porque o cara é um cabeçudo, o cara tem tudo, a lista completa, atende todos os requisitos, mas ele é arrogante. Ele não quer, tu chega para dar um conselho para ele dizer, não, deixa que eu sei. Cara, deixa que eu sei, então vai lá e faz. Tu não precisa do meu investimento. Tem um pouco a ver com valores, tem a ver com essa questão do intangível. Tem um amigo nosso aí que é investidor, assim, bem conhecido no mercado, e diz o seguinte, eu faço o teste do aeroporto. Se eu tiver que ficar 8 horas sentado no aeroporto com esse cara, eu vou ficar batendo papo com ele, interagindo, vai ser prazeroso ou vai ser um saco, um porre, ficar 8 horas sentado do lado desse cara no aeroporto? Tem isso também, tem a questão, né, que é mais do que valores, é a empatia. Então tem sim uma questão de feeling, de se sentir bem e estar junto, mas tem características, habilidades e competências que a gente tem que olhar. Aqui eu estou falando do empreendedor, normalmente o empreendedor ali, normalmente a gente tem o tal do CEO, né, alguém que é o líder dessa operação, mas tem todo o time, a gente tem que entender isso de todo o time. E talvez uma das coisas mais difíceis nessa avaliação é quando tem 2 ou 3 caras muito bons com todas essas características. Porque aí tem um outro problema aqui, a chance de dar briga entre eles no longo da jornada é muito grande. Porque se o cara é empreendedor, ele é arrojado, ele
ele ao mesmo tempo saber ouvir o sócio dele e não mudar de estratégia ao longo. Nós temos, infelizmente, não me lembro a estatística exata agora, mas se não me engano, a segunda ou a terceira maior causa mortes de startup é briga de sócio. Ao longo da jornada, as coisas não dão tão certo, o sócio resolve sair e aí acaba a startup.